Muito bem, aqui estamos para mais uma aula sobre discipulado, especialmente para você que se tornou um discípulo ou uma discípula do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui para ajudar você nessa caminhada que nós estamos fazendo juntos, rumo ao reino celestial, não é mesmo? Então, temos muitas coisas para aprender e eu quero trazer aqui uma lição importante hoje sobre a comunhão, ou seja, a necessidade de estarmos juntos. Agora que você se tornou um seguidor de Jesus, uma seguidora, você sabe que agora você faz parte de uma família. Veja, você não é mais um convidado, uma convidada. Você agora é membro, faz parte. Você faz parte agora do corpo de Cristo. Então você precisa estar junto com os discípulos. Isso é um mandamento. Mas vamos entender bem, a necessidade de estar junto, de estar em comunhão, de participar da adoração nos domingos, de estar envolvido com as coisas da igreja, isso não pode ser visto como uma obrigação, certo? Não é assim que funciona. Isso tem que estar dentro de você. Você tem que amar, você tem que desejar, você tem que sentir essa necessidade de estar junto com a igreja. Essa é uma característica fundamental de alguém nascido do Espírito. Por isso que Jesus disse que não nascer da água do Espírito não pode fazer parte, não pode entrar no reino de Deus, né? E a primeira passagem que eu trago aqui, um texto que já é bastante conhecido e sempre lido quando se trata dessa questão da comunhão, é a passagem de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, né? 25. Ele vai dizer aqui, olha: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto quanto vedes que o dia se aproxima. Eu não vou ler todo o contexto, mas o que a passagem simplesmente está dizendo é isso mesmo. Não devemos deixar de nos congregar. E veja, já era costume de alguns. Hoje é diferente? Hoje também, infelizmente, é costume de alguns. E que péssimo costume, né? Que triste costume. Veja, eu estava dizendo a você que isso não pode ser por obrigação, mas eu tenho que dizer a você que ter essa prática, esse costume é pecado. Não sou eu que digo, é o próprio profeta que diz aqui no versículo seguinte. Ele continua, ele diz o seguinte: por quê? Então ele está continuando o assunto de não deixar de congregar. Por que não deixar de congregar? Ele vai dizer: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, expectação horrível, de juízo e fogo, enfim. O texto está dizendo, olha, isso é uma prática pecaminosa. E se você está nesse costume, depois de ter conhecido toda a verdade, então não resta mais nada. Não resta nada. Não resta sacrifício, só juízo, não é? Isso é uma verdade. Agora, como eu estava dizendo, isso não pode ser uma obrigação. Oh, não, você tem que vir. Tá certo. Então eu vou para poder mostrar para os irmãos que eu estou ali. Não é assim, sabe? Isso tem que ser por amor. Você tem que amar. E sentir a necessidade de estar juntos é para quem ama. Veja, se tornar cristão é assumir obediência ao primeiro e maior mandamento de toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Qual o maior mandamento? Me diga. Qual o maior mandamento de todos? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Daí decorre o segundo. E o próximo como a ti mesmo. A comunhão é para quem ama a Deus sobre todas as coisas. E ele descobre que a partir daí ele precisa amar o próximo como a ele mesmo. E isso é querer estar junto. Então, se uma pessoa não tem essa prática, é como eu falei, né? Será que você nasceu mesmo? Será que é nascido? Porque veja bem,
A gente não pode exigir isso de ninguém. Como é que ele vai exigir alguém que ame? Olha, imagine num casamento o marido dizendo assim para o celebrante, eu vou ter que amar minha esposa? O que a pessoa vai dizer? Ou a esposa dizendo, eu vou ter que viver com meu marido todos os dias, eu vou ter que morar com ele? Puxa, isso não é uma pergunta de quem está no casamento, né? Então, imagine alguém perguntando, eu tenho que ir para a igreja todos os domingos? Olha, isso não é uma pergunta de quem nasceu do Espírito. Uma pessoa nascida não pensa assim. Ela nem imagina essas coisas. Ela já sabe que aquilo é o novo reino, é o mundo dela agora. É o novo reino da vida. Ali é a vida dela. Aquele lugar, aquelas pessoas, aquele ambiente, é a minha vida. É ali que eu tenho que estar. É como um peixe que sabe que a água é o ambiente dele. Ele não fica pensando assim, será que eu posso passar um tempo ali na terra? Não posso ir passar um tempo. Morre, você morre. Não tem condições. Da mesma forma, nós não somos seres da água. Nós não podemos pensar em construir uma casa no mar, no fundo do mar. Como? Você vai viver? Não tem condições, nós precisamos de ar para respirar. Então, isso tem que estar no discípulo, isso tem que estar em você. Não há necessidade de chegar a dizer, olha, você tem que estar na igreja. Não há necessidade disso. Então, por que alguns têm esse costume? Talvez perderam a essência do amor. Sabe que, em certo momento, quando Jesus escreveu aquelas cartas para as igrejas em Apocalipse, chama a atenção uma mensagem que Jesus deu em uma das cartas para a igreja em Éfeso, né? E ele disse que eles tinham perdido o primeiro amor. Tinham perdido o primeiro amor. E sabe qual a solução que Jesus aponta? Veja o que ele diz. Lembra-te, pois, de onde caíste. Versículo 5, capítulo 2, 5, Apocalipse. Lembre, de onde foi que você caiu? O que foi que aconteceu? Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Senão eu vou tirar o seu candeeiro. O candeeiro representa a luz, né? Então, é um cristão sem luz. Se Jesus tira o candeeiro, apagou, você não tem mais luz. É como Paulo diz, né? Não apagueis o Espírito. Então, lembra quando nós falamos nas primeiras aulas, você foi batizado, você recebeu o Espírito. Esse Espírito quer estar junto com os discípulos, que está dentro de você. Então, isso é para estar dentro de você, e se em algum momento isso faltar, e por algum motivo qualquer que seja, você perde a vontade assim de estar junto com os discípulos, você precisa descobrir onde foi que você caiu, voltar, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Se não for possível fazer isso, então tem alguma coisa errada, e isso não é natural do discípulo. Veja uma coisa interessante. Ninguém fala para uma pessoa que ela tem que beber água. Você já viu isso acontecer? Rapaz, você precisa beber água, né? Ela vai ter que beber água, né? Um momento ou outro ela vai ter que beber. Porque é necessidade orgânica, tem que beber, entende? A gente fala para as pessoas beberem mais água. Isso nós falamos. Mas para uma pessoa beber água, a pessoa vai procurar, até os animais, seres racionais, procuram água. É a necessidade do organismo. O Espírito busca a água da vida, que está em Cristo, o corpo de Cristo, a sua igreja. Ele busca essa água. Então, essa aula aqui sobre comunhão está dizendo, olha, não deixe de congregar. Não ache que estar na igreja é uma coisa assim de alguns momentos, né? Amanhã é domingo, amanhã eu vou para a igreja, amanhã eu vou. E isso não foi para isso que você foi chamado. Não somos discípulos para fazer do reino de Deus, do corpo de Cristo, uma frequência conforme eu estiver com vontade. Acho que amanhã, não sei, não, amanhã eu não vou, eu vou fazer outras coisas. E isso não é ser nascido do Espírito, de forma nenhuma. E uma outra passagem que vai ensinar bastante sobre a necessidade de comunhão, nós vamos encontrar também na carta do apóstolo João, 1 João, capítulo 1, quando ele vai dizer aqui sobre a comunhão, e ele vai dizer que estar em comunhão é andar na luz.
Quando você se tornou discípulo, você recebeu a luz de Deus, o Espírito Santo. E agora existe um caminho de luz que você precisa andar. Então veja o que ele diz aqui a partir do versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, eu digo que estou em comunhão com Deus. Eu estou com Deus, glória a Deus, amém, eu estou com Deus. Mas está nas trevas? Anda nas trevas? Está mentindo. Então, o que significa andar na luz? A resposta está aqui no versículo seguinte, versículo 7. Veja o que ele vai dizer. Se, porém, andarmos na luz, como ele, Deus, está na luz, o que é que nós fazemos? O que é que faz uma pessoa que anda na luz? O texto diz: mantemos comunhão uns com os outros. 1 João capítulo 1, versículo 7. Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, andar na luz é ter comunhão. O que é ter comunhão? É estar junto com os irmãos. Ter comunhão com Deus é ter comunhão com a igreja. Então, isso não pode ser uma coisa colocada, exigida, obrigatória. Não, você tem que... Isso tem que ser natural. Isso tem que vir de você. E você tem que amar, desejar. As pessoas que amam, ela faz as coisas naturalmente com prazer e não por obrigação. Então, você é um novo discípulo, você foi batizado, você está na luz, você é membro do corpo de Cristo, você faz parte da família de Deus. Você é chamado para estar junto com os discípulos. Domingo é o dia importante, é o mandamento, é a ceia do Senhor. Nós temos que estar juntos, todos os domingos, até Jesus voltar. A não ser que eu esteja doente, a não ser que eu esteja com algum problema, mas fora isso, é a minha vida, é o meu lugar, aquele momento pertence a Deus. Eu passo a semana fazendo tantas coisas, mas aquele momento eu paro tudo. Eu tenho que agora me consagrar, me entregar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus dá para você todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, todo o tempo Deus está dando para você. E Deus está dizendo: separe um momento para mim. Não estou dizendo que é só o domingo que a gente separa para Deus, entenda isso. Todos os dias a gente se para um pouco, a gente ora, a gente vai para o quarto para orar, a gente lê a Bíblia, mas eu quero dizer que é um momento que nós paramos tudo. Saímos de um lugar de conforto e vamos estar junto com os discípulos para adorar com o nosso corpo, alma e espírito, porque foi para isso que nós nascemos, foi para isso que nós somos chamados. E isso tem que estar dentro de você. Não tem a melhor aula, lição, nada que possa colocar isso dentro da pessoa. A pessoa tem que ter isso dentro dela. Então essa mensagem visa apenas acender a chama que deve estar aí dentro de você. Porque não pode estar apagada, mas se está acesa, eu quero estar colocando azeite, certo? Para que você sinta o quão é importante estarmos juntos. A comunhão, ela é a doutrina máxima da igreja cristã. Ela é mandamento, mas é o que Cristo espera por amor. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, vai levar o discípulo naturalmente a estar junto com os irmãos. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que Jesus te guarde e te ilumine. Amém.